Boa noite, gente linda! Já é a terceira vez que nós iniciamos a live para falar sobre as reparadoras pós-bariátricas. Já entregamos um conteúdo maravilhoso, mas parece que hoje é um problema do Instagram mesmo, né? Ele tá caindo a conexão, não é só aqui na minha conta. Aqui até agora e não vai poder ficar salvo, né? Tudo que a gente já passou. Senão, tô contando pro pessoal aqui que o Instagram hoje não quer deixar a gente passar informação. É, Não quer. E não tem. Ah, terceira caiu vez. de novo, Dayana. Já é a terceira vez. E não tem como recuperar tudo que a gente falou, porque a gente já entregou muita coisa. Talvez a gente vai ter que remarcar depois e voltar para falar tudo de novo pro povo, porque é uma Sim. pena, né? Mas vamos seguir daqui em diante para ver se a gente deixa pelo menos um pedacinho salvo, né? Será que salvou? Deve ter salvado, né? Não salvou, você acredita? Voltei, eu até fechei o Nossa. Instagram agora, voltei para ver se eu conseguia postar pelo menos a última que a gente se apresentou pela segunda vez. Ai, Jesus, vou até decorar, as meninas vão decorar tudinho da gente. Travou de novo. Menina, não, gente, tá travando tudo. Meu sócio veio aqui agora e falou, Juliana, não é a internet, não é nada, é a É a plataforma. plataforma, não é possível que a internet todo mundo tá ruim. É a plataforma. Oh, nosso conteúdo. Oh, com vontade de chorar. E, né, tanta coisa boa que a gente fala, que a gente traz e mostra os direitos de todo mundo que eu fico triste quando eu não consigo deixar o conteúdo salvo, porque muita gente não pode assistir, né, ao vivo. E aí depois entra e olha o que ficou salvo. Mas da nossa caixinha aí de perguntas, ficou faltando alguma coisa? Ai, tem bastante pergunta ainda Tem, aqui, então viu? bora. Tem. Acho que você já falou da parte de quais áreas pode reparar. A Uhum. doutora tinha falado mais de 10 áreas que podem ser reparadas. Isso. Tem outra aqui, vi um post da doutora falando sobre as cintas, o Clexane, meias, tudo que se o convênio tem, né, dá o direito aí de eles disponibilizar pra gente. Ótimo. Lá na nossa primeira live que caiu, eu tinha falado que as cintas, Clexane, meias de compressão, cola cirúrgica, seção de hiperbárica, bota pneumática e outros, se o médico cirurgião plástico, na hora que prescreveu as reparadoras, colocou no laudo médico, o plano de saúde também deve cobrir Deve cobrir. todos esses materiais, que geralmente são materiais de uso de pós-operatório, né? Que é extra-hospitalar, que a gente chama. Via de regra, eles cobrem o que é hospitalar. Materiais cirúrgicos utilizados no centro cirúrgico, no pós, ali dentro do hospital, honorários do médico, anestesista e a internação do hospital. Quando você fala que é pós-operatório, automaticamente o plano fala, não, isso nós não temos que cobrir. Opa, olha a importância do laudo. Está no laudo do seu médico, o laudo que prescreveu, o plano tem que cobrir. Doutora, eu paguei por isso, mas estava no meu laudo. E agora? Pega a nota fiscal, se você já tinha nota fiscal, e apresenta ao plano e solicita o reembolso. A mesma coisa é quando a gente já está com o processo em andamento. Está no laudo? Nosso cliente perguntou, doutora, eu mandei lá, o plano não me reembolsou. Entrega para nós, seus advogados, que a gente vai informar no processo e vai pedir ao juiz para reembolsar. Até a Isa, que estava aqui, a Isabel, no caso dela, a prótese, salvo engano, foi exatamente isso que aconteceu. Então, não, minto, teve outra cliente, a Dali. Inclusive, ela tá no meus rios, tá fixada lá nos meus rios. O plano de saúde falou, ó, autorizo tudo, a cirurgia dela era, por exemplo, amanhã, mas a prótese a gente não cobriu. E na decisão do juiz estava a prótese. Eu falei para ela, Dali, faz a cobertura automaticamente dessa prótese, e a gente pede o reembolso no processo. Você consegue? Consigo, doutora. Na outra semana, o plano reembolsou a prótese. E ela não perdeu, porque a intenção deles era que ela perdesse a data, justamente da cirurgia. E eu falei, você não vai perder, não. Então, vamos conseguir. Então, assim, quando você tem a prescrição do médico, ela é soberana. O médico prescreveu,
Então, o plano ele tem que cobrir tudo que está dentro do laudo médico. Ju, não está no laudo. Aí não tem jeito, gente. Por isso que o laudo é muito importante. E aqui, eu e minha equipe, a gente olha os laudos com olhos de lupa mesmo. Porque a gente sabe da força que o laudo médico tem. Então, presta bastante atenção nesse detalhe do laudo. E se o médico não colocou, você pede. Fala, doutor, você pode colocar aí no laudo os materiais que eu vou precisar utilizar, comprar no pós-operatório? Gente, nós estamos falando de cola cirúrgica. A depender da quantidade de áreas que vocês vão fazer, o que vocês precisam fazer, a gente está falando que áreas pode ficar 3 mil de cola, né? Então, você está falando aí barriga, abdômen e mama, dá uns 1.500 aproximadamente, a depender do lugar. Então, se for muitas áreas, se for em braço também, coxa também, então, se tiver na prescrição, o médico tem também que fazer o reembolso. O médico dá um plano. Não fez de forma amigável na via administrativa, avisa o seu advogado, para o advogado pedir no processo informar o prejuízo financeiro que você está tendo. Tá bom? Teve a pergunta aqui, ó. Na mastopexia, convênio deve cobrir as próteses? O Vitor, né? Na mastopexia, convênio deve cobrir as próteses. Se tiver na prescrição do médico, olha aí como ela é importante, tá vendo? Se tiver na prescrição do médico que a prótese ela é necessária para fazer o contorno da mama, sim, o plano deve fazer a cobertura, tá? A prescrição do médico ela é importantíssima. Certa vez, Vitor, sabe o que aconteceu? Uma moça entrou em contato aqui com a gente e falou assim, olha, eu falei da importância do laudo, ela, não, a minha amiga é advogada, ela olhou o laudo e falou que tá maravilhoso. Aí eu falei, olha, posso olhar esse laudo? Pode sim, eu te mandei agora. Eu abri o WhatsApp aqui na hora, a ferramenta, fica aqui no computador, abri, olhei, o médico tinha colocado bem assim, no laudo dela. Paciente pós-bariátrica, perda ponderal de X quilos, necessita de cirurgia reparadora, mastopexia com prótese. Ah, não, cirurgia mastopexia, ponto. Deseja prótese de silicone. Recomendado, marca Silimed ou outros, papapá, similar. Aí eu virei para ela e falei assim, eu falei, olha, a sua colega, que é advogada, ela não é especialista em direito de saúde, não, né? Não, doutor, mas ela disse que tá ótimo, muito bom o laudo. Eu falei, tá. Olha, eu não sugiro você entrar com a situação com esse laudo, não, de jeito nenhum. Porque este laudo pode prejudicar o seu direito, porque o médico está dizendo que você deseja. Desejar é estético. Necessitar para fazer o contorno da mama, para trazer feminilidade, que se você tirar a pele, vai ficar sem nada, aí é reparador. Ai, doutora, eu podia perder meu direito por isso? Eu falei, sim. O juiz, ele ia entender dessa forma. Salvo se você pagasse por uma perícia dentro do processo, você solicitasse para que o perito dissesse que é reparador. Mas veja bem, a gente está falando de uma perícia que custa entre 7 a 12 mil reais, dependendo da perícia, do perito. E quem tem cacife para pagar essas perícias aí é o plano para enrolar, para não tirar o direito às reparadoras. Nós, réis mortais, como todo trabalhador, gente, levantar aí 7, 8, 9, 10, 15 mil para poder pagar um perito, isso aí eu acho surreal. A gente está lutando aqui para não pagar nem os materiais do pós-operatório. Imagina que não solidez de perícia, né? Não faz sentido. Então, tomem muito cuidado com o laudo médico do médico que você vai escolher para prescrever as suas cirurgias e pedir que ele seja o mais detalhado possível. Doutor, detalha. Tem que retrazer o caráter reparador, tem que trazer outras informações, inclusive os materiais que serão utilizados no pós-operatório, como eu disse aqui agora há pouco. Tá bom? E obrigado pela participação, viu, Vitor? É meu marido falando nisso. Ah, que gracinha! Obrigado! A Gi colocou só peito, o médico pediu 2.200 para cola. Gente, a média depende do lugar, Gi, mas a média é uns 600 a 800 a cola da mama. Porque não é tanta cola assim que vai usar. Tá um pouco superfaturada aí essa cola, viu? A não ser que o fornecedor do médico tá fornecendo uma cola especial, né? Não sei. A Dayana perguntou, se forem várias cirurgias, é possível fazer todas separadas? Se forem várias, normalmente elas são por etapa, tá? Eu tenho um cliente aqui no escritório, Dayana, que já fez uma cirurgia e conseguiu fazer todas as áreas. O médico topou fazer abdominoplastia, lipoenxertia, conxerto no glúteo,
mastopexia com prótese. E ele lipou ainda os braços e as coxas da nossa cliente, retirou o excesso de gordura, usou técnica de retração e colocou no bumbum. Mas assim, não é comum, tá? Não é comum, porque o paciente pós-bariátrico, ele é um paciente que tem que ter cuidado. Pode ter deficiência de ferro, vitamina. Nem todo mundo repõe vitamina bonitinho. Nem todo mundo faz um acompanhamento. Eu tenho uma cliente nossa, por exemplo, do Rio de Janeiro, que tem mais de um ano, que tem um valor considerável, quase o valor de um apartamento, bloqueado na conta do plano de saúde, e ela simplesmente não controla as taxas de ferro e ferritina. E o médico falou: eu não te levo para o centro cirúrgico com essas taxas desse jeito, eu vou te matar. Não posso. Ele não leva. Ela já está fazendo, inclusive, um acompanhamento com um hematologista. No processo, eu já falei para o juiz: foi, excelência, não tem o que fazer, tem que esperar, porque é um fato que é um fato novo dentro do processo. Mas, geralmente, eles fazem, depender da quantidade de áreas, em uma ou duas etapas, mas eu tenho casos aqui no escritório de clientes que fizeram 4 etapas. 4 etapas, tá? Então, foi, por exemplo, geralmente as meninas sempre começam por mama ou abdômen, que é o que mais incomoda. Mas eu tenho meus casos, minhas exceções, de clientes que já começaram pelas coxas ou pelos braços. Cada uma tem um sonho, uma realidade, uma necessidade, uma vontade diferente daquilo que mais incomoda e daquilo que mais machuca, daquilo que mais precisa mesmo. Eu tenho uma cliente nossa que ela como que eu vou dizer? Eu não sei, gente, eu não sei se vai ser motociclista, porque tem gente que não gosta de falar, acho que é motoqueiro, eu não lembro. Mas ela é motociclista, vamos dizer assim. E ela faz entrega de Uber e tudo. E ela falou que ela aqui, entre o braço e a mama, fere de assadura. Por conta do calor, do atrito ali, a moto e tal. Enfim, ela não consegue trabalhar. Então você imagina a situação dessa pessoa. A prioridade dela, a primeira cirurgia que ela vai fazer é a braquioplastia e a mastopexia, porque essa o médico geralmente ele faz conjunta. Então, sempre vai ser uma discussão entre médico e paciente. O advogado, nesse momento, a nossa função é conseguir a autorização judicial e conseguir buscar o seu direito na justiça. As etapas sempre são médico e paciente. Ele vai analisar a questão de risco cirúrgico, vai analisar tudo. Se você tem condições de ficar mais de 8 horas dentro de uma mesa no centro cirúrgico ou não. Então, vai de cada um mesmo, tá bom? E deixa eu ver se ficou. O Rafa chegou. Oi, Rafa, boa noite. Rafa é Nutri também, Nutri das bariátricas também. Faz um acompanhamento lindo aqui com a galera. A Gi colocou que passou por perícia e o perito disse que separados não sai do caráter de urgência. Se dá para esperar, não é reparador, e sim estético. Gi, pode acontecer de você ter um perito que tem uma opinião diferente mesmo, tá? E ele falar que sai do caráter. Mas assim, isso aí é uma opinião do perito, é uma opinião dele. Por quê? Normalmente, sabe o que o juiz pede? Ele pede para o seu médico, o médico que vai fazer sua cirurgia, o seu médico assistente, apresentar um cronograma da sua cirurgia. Ó, tem uma maravilhosa, linda aqui, ó. Colocou eu sou uma. A Nayara já fez todas as reparadoras, fez as 4, né, Nay? 4 etapas. Ela fez 4 etapas de reparadora. A Nay é um exemplo. Da Nay a gente teve que colocar o cronograma no processo dela. Quanto tempo que o médico planejava em fazer as reparadoras dela. E foi por liminar também. Então, isso aí é um perito que ele não tem o que fazer, ele quer dar uma de juiz. Porque o perito tem que falar o quê? O que o perito tem que falar? Se é reparador ou não. Ele tem que se limitar a isso. Se é reparador ou não. Ele não tem que falar se está no rol da ANS. Isso é o juiz que decide. Ele não tem que falar se tem urgência ou não. Isso é isso. E quem vai analisar isso, o perito só tem que trazer os quesitos. Ah, mas se não faz todas de uma vez, não é urgente. O cirurgião vai te matar? Não faz sentido. Então, eu acho, na minha opinião, tá? Eu acho que ele extrapolou a função dele de analisar se a área é reparadora ou se é estética. Acho não, tenho certeza, né? Mas é assim, né? Paciência. A Dayana colocou, motociclista é esporte, motoqueiro é trabalho. Ai, obrigada. Obrigada, gente. Eu sempre confundo. Não sei, eu sou ignorante nesse assunto. Então, a minha cliente é motoqueira, porque ela é Uber. Gente, eu tenho que decorar isso, que coisa linda. Motociclista é esporte, motoqueira é trabalho. Vou decorar, hein? A Dayana colocou, eu fui em um médico e ele disse que faria separado por causa do tempo de duração. Pois é o que eu estou explicando. Ele disse que faria separado por causa do tempo de duração.
Mas achei estranho que ele faria as cirurgias e depois, conforme resultado, poderíamos refazer. Aí são os retoques. Pode acontecer, tá? Não sei se tem uma cliente minha maravilhosa aqui hoje. Não, ela não tem, não tá aqui hoje, não, a Drica. A Drica, ela vai precisar fazer refinamento, tá? Então, às vezes, o refinamento, ele é necessário, tá bom? Não é o médico querendo te passar para trás, não. É porque, assim, Kathleen, só para poder explicar. Às vezes, você faz uma abdominoplastia e o médico fala, olha, pode ser que fique um pouco de pele. Se ficar, a gente vai ter que fazer um refinamento. É normal. Normal. Aí você vai para o centro cirúrgico de novo. Talvez ele não faça aquela cirurgia de alta complexidade, ele faz só ali a parte da pele. Então, pode ocorrer. Tanto que alguns laudos de alguns médicos que eu já recebi aqui no escritório, ele coloca isso no final, que há possibilidade de cirurgia de refinamento. Tá bom? Então, não é o médico querendo passar para trás, não. Na verdade, ele está preservando a sua vida, ele está cuidando de você. Tem uma moça que eu sigo que ela fez a reparadora no seio. E aí ela teve que fazer de novo, porque, tipo, ficou uma sobrinha aqui no lado aqui. Aí ela teve que ir de novo fazer. E outra coisa, quando ele fala que quer fazer separado, igual a da Dayana falou para ela, sabe o que que acontece? O paciente pós-bariátrico, ele tem uma pele mais fina, porque foi uma pele que ela esticou. E a nossa pele, ela não tem muito essa questão de retração, né? Assim, nem todo mundo tem um colágeno, assim, uma pele que vai voltar. E eu já conversei com vários cirurgiões, vou em palestra, vou em congresso, vou em simpósio, o que tem eu tô dentro. E eles falam, olha, a pele quanto mais fina, mais difícil é pra gente costurar. Então, se eu pego ali no paciente na hora de fazer a última consulta para determinar o que, que ele vai fazer ou não, e eu sei que vai me dar trabalho, eu sei que vai demorar mais tempo ali no centro cirúrgico, eu não faço 2 em 1. 2 em 1 eu não faço, porque vai expor a vida dela em risco e eu vou ter mais trabalho ainda, porque ele pode ficar mais tempo com você no centro cirúrgico. E como eu expliquei, o paciente pós-bariátrico é um paciente que demanda mais atenção. Não pode perder tanto sangue, tanto, Kathleen, que normalmente entre as reparadoras, o médico ele dá um intervalo de 90 dias. Tem a exceção da Naya aqui, né? Que a Naya ela colocou que eu estou linda, tá mesmo, gente? Alguém quiser lá no perfil dela e olhar, ela tá uma boneca. Já fiz todas as reparadoras. Minha cliente linda. Um beijo. A Naya, ela teve a última reparadora dela, ela fez a bráquio. 15 dias depois, o médico já fez as coxas. A cruroplastia. Por quê? Porque ela estava saudável, ela estava apta e ele fez com 15 dias. Então, assim, não é receita de bolo, gente. Vai de médico para médico, vai de profissional para profissional. E a Nai tá aí para falar, né, Nai? Tá linda, tá maravilhosa, autoestima, assim, ó. É outro ser humano. E essa transformação é para isso que eu acordo todos os dias para ler o que eu acabei de ler aqui agora e venho trabalhar junto com a minha equipe. Você não faz ideia do prazer que dá da gente poder fazer parte dessa história, viu? Aí a Gi tá falando, tanto que até minha abdominoplastia foi negada. Gi do céu, misericórdia. Esse perito aí tem base não, viu? Abdominoplastia avental é muito difícil. A sua aqui, nossa cliente também linda. A Dayana colocou, teve paciente que morreu por tempo de duração. Ó, eu não conheço, graças a Deus, nenhum cliente aqui do escritório que chegou a óbito ou precisou de UTI, alguma coisa mais grave, por conta de tempo de cirurgia. Também, não sei se é porque eu explico isso na videochamada, né? Eu faço questão de falar, olha, não, porque às vezes, Kathleen, a ansiedade, ela é um bichinho que pode colocar em risco. A vontade de... Se a Nayara, por exemplo, que está aqui, tivesse sido ansiosa, tadinha, tinha dado um ciricutico, porque ela foi em 4 etapas, né? Então, você tem que entender que o médico, ele é o especialista. É igual quando você contrata um advogado. Você tem que confiar que eu estou buscando o melhor para você. E a mesma coisa o médico. Se ele falar, bater o pé e falar que só faz uma área por vez, eu sei que vai dar ansiedade, eu sei que vai, né? Mas, enfim, tenha calma, porque ele estudou para isso, ele se especializou para isso e ele está preservando a sua saúde e a sua vida. E se morreu por tempo de duração, meu Deus, é porque passou de 8 horas. Geralmente eles calculam até 8 horas no centro cirúrgico, no máximo. Né? Uma pena. A Sunamita tá falando aqui. E quando o médico falar que você precisa de âncora e ao mesmo tempo falar que vai fazer é normal. Eu realmente fiquei sem entender qual o sentido de cortar 2 vezes. Mas eu vou falar que eu já passei no cirurgião do plano e ele falou assim, eu não vou escolher, você que escolhe se você quer âncora, se você quer normal. Ele falou isso pra mim.
Pra mim escolher. Aí, mas como que eu vou escolher? Ó, Mas, né? sendo muito Fazendo. honesta, Su, é o seguinte: o médico ele tem que ser, ele é o especialista. Ele tem que falar para você o seguinte: em âncora, eu vou conseguir tirar mais sobra de pele. É o que eles falam normalmente. Em abdômen avental, vai ficar bacana, só que em cima vai ficar com um pouco de resultado, um pouco de pele. Porque qual é a finalidade da âncora? Eles tiram mais ou menos um triângulo assim, aqui abaixo do peito, tá? Entre as duas mamas abaixo um pouco, na altura do estômago, mais ou menos assim, eles tiram um triângulo e vem dessa base tirando todo um pedaço de carne e lá embaixo tira o restante. Por isso que ela é em âncora mesmo, realmente é um formato de âncora mesmo. Só que o médico ele é sincero, por quê? A maioria dos clientes tem medo, das pacientes tem medo do queloide, tem medo da cicatriz. Mas o médico ele fala, olha, para o seu caso, o melhor resultado que vai tirar mais pele é âncora. Mas, ai, doutora, eu tenho medo, porque eu tenho queloide, eu tenho medo da cicatriz no meio da barriga, eu tenho medo de abrir, porque a âncora tem um risco maior de da ferida exposta, precisar fazer uma, um curativo por pressão, enfim, né? Tem um risco de ter mais complicações, porque gente, é quase o dobro de corte da âncora, né? Da âncora não, da abdominoplastia avental. Mas ele tem que te dar essa segurança. Só que se você falar, doutor, eu não quero essa cicatriz, vai me fazer muito mal psicologicamente ficar com uma cicatriz no meio da minha barriga. Eu não vou colocar um biquíni, eu não tenho como disfarçar, não pense em fazer tatuagem, eu não quero. Aí o médico ele vai fazer avental, porque ele não vai te obrigar a fazer a âncora, só que ele vai deixar você ciente que o resultado pode não ser o esperado. Pode ficar um pouco sobra de pele. Porém, é uma decisão sua, Su. Tem a Débora, inclusive a Débora Bari, que ela teve essa decisão. O médico falou, ó, vai ser melhor o resultado se for em âncora. Mas se você não consegue pensar em conviver com uma cicatriz no meio da sua barriga, então vamos fazer avental. E ela fez e ela tá super bem. E ela tem consciência que ficou um pouquinho de sobra de pele, principalmente na parte superior do abdômen, mas ela tá super bem com isso, porque ela prefere esse pouquinho de pele do que pensar numa cicatriz no meio do abdômen. Mas e aí, o que você pensa? Eu Você tem que também penso isso. entende? Porque o médico falou, ele foi sincero, ele falou que em âncora seria melhor, tiraria mais, porque essa partinha que fica aqui ia ficar meio mole. Mas eu também penso em ficar com a bendita cicatriz no meio da barriga. Eu acho que, tipo, realmente, psicologicamente, eu ia ficar, tipo, muito mal. Eu ia falar, gente, e pior que eu já tenho uma tatuagem na barriga, ia cortar minha tatuagem no meio. Então, Ia ficar horroroso, aí melhor não. aí é o que ele falou, assim. Eu achei muito legal esse médico, eu conversei com ele. O que vai te afetar menos psicologicamente? Um pouco Tem de que sobra de pensar. pele na parte superior do abdômen ou a cicatriz? Ju, a cicatriz. Então, faz avental. Su, pra você é a mesma coisa. Mesma coisa, faz uma reflexão e pensa se a sobra de pele vai te afetar psicologicamente ou a cicatriz. Então, Ju, eu não tô nem aí pra cicatriz. Eu quero que a barriga fique slim, assim, ó, retinha. Então, você vai escolher a âncora. Ju, eu ligo pra cicatriz demais. Morro de medo da queloide. Então, vai aonde esconde a cicatriz, onde a calcinha esconde. Avental. Porque assim, hoje em dia tudo é processo. Aí É. antes o médico direcionava. Agora o médico fica em cima do muro, porque senão depois a paciente vai querer processar. Né? Então, não, gente. Olha o que vai ser melhor para você. Você tem direito às duas. A Dai colocou isso, ele estava falando sobre colágeno em falta. É que nem nuvem, o Renovion, a técnica, algo assim. Não iria funcionar para retrair a pele. Então acredita, viu? Não é, quando é assim, não é papo de médico, é porque realmente se ele está prescrevendo, Dai, é porque é o melhor para você, ele está sendo sincero. Eu sei que o que a gente quer ouvir é falar, não, dá para fazer tudo num dia só, né? Você vai sair linda, maravilhosa, você vai se livrar dessa sobra de pele que tá te causando mal, que tá dando depressão, tristeza, ansiedade, transtorno de imagem, enfim, cada um tem uma CID aí que carrega decorrente da sobra de pele. Pelo menos uma eu vejo as meninas carregando, que é o transtorno de imagem. Porque ela faz com que você olhe no espelho e fala, gente, eu não emagreci isso tudo, não, tá errado isso aqui, né? Mas veja direitinho com calma e analisa. A Nayara colocou, ainda tô com os pontos, doutora, kkkk. Mas tá linda.
A Dai perguntou como ficou tua braque. O médico ficou me metendo medo sobre cicatriz. Eu acho que ela fez a pergunta para. Pra Eu acho que fez a pergunta para Nayara. Nai. Nai, depois você chama a Dayana no privado e responde para ela como ficou a do braço. Ficou perfeito. Ficou ótimo. Eu vi a foto dela. Ficou maravilhosa. Minhas clientes mandam foto, gente. Eu amo vocês. Vocês compartilham tudo comigo. Eu faço a festa aqui. A Su, hoje fui no cirurgião e ele acabou comigo. Su, pô, me mande mensagem aqui. A sua nossa cliente também. Manda mensagem aqui que eu vou conversar com você para te acalmar. Fique calma. Médico que acaba com você que faz isso aí, né? A gente pega outra opção aí. Não tem só um credenciado, não. Para liberação das reparadoras, o juiz analisa o grau de flacidez, exemplo, tipo 2 ou 3. Ellen, o grau de flacidez não, ele analisa a prescrição do médico, tá? Se o médico colocou lá que geralmente os médicos não costumam colocar no laudo grau 1 ou 2 ou 3, tá? Eles colocam se existe sim a necessidade de retirar a sombra de pele, tá bom? A necessidade de reparar a área. Quem pode analisar o tipo de grau da flacidez é o perito judicial, caso o plano de saúde peça a perícia e o juiz autorize, que a gente chama de deferir, tá bom? Esse sim, como foi o caso aqui da Gi, que a Gi com o perito dela só misericórdia na causa, né? A Gi não é nossa cliente, Gi, mas eu me compadeci com você, porque Tá sofrendo com esse menina, período. fiquei curiosa aqui para olhar o processo dela. Cheguei, me cocei aqui, mas eu vou olhar não, Gi, pode ficar tranquilo. A Dayana colocou, eu fui em 4 cirurgiões e todos falaram que não faziam âncora por causa da cicatriz. Eu acho, gente, que pode estar mudando um pouco a postura do cirurgião por conta mesmo de medo de processo mesmo. Ou se não é bobeira de cirurgião, porque é só ele pegar um termo de consentimento livre e esclarecido do paciente, se responsabilizando pelo resultado da cirurgia em âncora. Isso aí é falta de assessoria de um advogado especialista em direito médico. Ó, já dei uma assessoria para o médico bem aqui, ó. A Su colocou, mas ele não deixou de ter a opinião. Então ele deve ter prescrito a âncora, viu, Su? É porque você que não quer. Olha eu aqui. Já aconteceu de fazer 2 de uma vez? Já aconteceu de fazer 2 de uma vez. É mais raro, viu? É bem mais raro. Eles costumam. É por causa do paciente bariátrico mesmo, né? A pele mais fininha. A Tiffany, boa noite. Boa noite, ó. Beijo, Luca também, ó. Beijo pra vocês. A Bridget colocou sou sim, kkk. A Su, doutora, deve ter uma decisão interlocutória agora à tarde. Depois dê uma olhada. Ó, a Su já tá falando do processo dela, já tá acompanhando, hein, gente? Tá online, a mente conectada. Pode deixar, vou acionar a equipe aqui, a gente já dá uma olhadinha, a gente dá um retorno, tá? E das nossas perguntinhas, ficou mais alguma coisa? Tem uma que eu acho que a doutora já respondeu sobre o IMC. O IMC está acima de 30, não consegue emagrecer mais, porém tem as sobras de pele para tirar. Tipo, ainda assim tem direito, né? Mesmo que o IMC esteja um pouquinho alto, mas tem as sobras ali da pele. Então tem como fazer a solicitação para o plano, né? Se tiver a prescrição médica, normalmente o difícil, em casos que o IMC ele está acima de 30, o difícil realmente é conseguir a prescrição do médico. Tem as exceções? Tem, gente. Todo mundo aqui assiste Quilos Mortais, lá com o Dr. Nau. Todo mundo assiste, né? E todo mundo vê pessoas que estão com muita pele, mas muita pele, que só de pele já entraram na linha da obesidade por conta do excesso de pele. Então, ali, com o IMC acima de 30. Eu tive um caso aqui no escritório, mas foi um caso que o meu cliente foi no cirurgião plástico, disse que não ia prescrever a reparadora, porque o MC estava acima de 30. Só que ele acabou criando um hábito saudável, depois da bariátrica, que foi o crossfit e musculação. Então ele ganhou muita massa muscular, mas é muita mesmo. Ele é grandão, ele é super grandão. E aí eu mesmo liguei pro cirurgião plástico, né, que estava atendendo ele, falei com ele, falei, doutor, é um caso de exceção, é um caso de músculo, o músculo pesa, né? E ele falou, não, eu quero então o laudo não, o relatório do nutricionista da biopedância. Eu preciso ter certeza que é massa, que não é gordura. E automaticamente, quando foi apresentado, ele atendeu. Então, a mesma coisa, se for uma pessoa que está com excesso de pele, que é uma celulite infecciosa, por exemplo, ou uma pessoa que ela já está toda magra, mas é a pele que está pesando, se tiver
essa informação, com certeza o cirurgião plástico vai justificar no laudo dele por que ele está prescrevendo a reparadora, mesmo em IMC estando na linha da obesidade ainda. É uma exceção. Não é nem gordura, né? Tipo, é sobra. É sobra. E pesa, viu? E Pesa. Nós já pesa. tivemos cliente aqui no escritório que já tirou 10 quilos de pele do corpo. Então, assim, Então, é muita coisa. É muita coisa. Então, eu acho importante a gente ouvir. É sempre bom, assim, pedir conversar com um especialista para ter certeza de que você tem o direito ou não tem. Eu sou muito sincera, Kathleen. Se não tiver, eu falo mesmo. Tá? Eu falo, ó, não tem como, tá? Com IMC, tá desenquadrado, enfim. Vamos entrar, vamos correr atrás, enfim, né? Cada um tem um posicionamento. Então a gente vai sim. estar aqui sempre para orientar, tá bom? Essa questão que a Su falou aí, ó, o médico disse que não opera com o meu MC 28, falou que só opera abaixo de 25. Na verdade, no meu convênio também falaram que só opera se o MC estiver dando normal, não pode dar sobrepeso. Tanto, tipo assim, que eu tô com 69 quilos e meu MC ainda dá sobrepeso. Então eu tenho que chegar nos 68 pro meu MC dar 24. Tipo assim, falta só 1 quilo, mas, né? Tipo, realmente, tipo, tem que ser ali cravado. Não, isso aí vai depender de médico para médico. Você sabe por quê? Porque a gente já teve cliente aqui no escritório que operou com IMC de 28 e a cliente já estava com muita sobra de pele. Só que se ela chegasse ao IMC de 25, por exemplo, vou dar um exemplo aqui da Sul, tá? Não sei se seria o seu caso, tá, Sul? Ela ia ficar, ela não ia ter nenhuma sobra para fazer lipoenxertia, porque ela já ia ficar só realmente bem magra, porque ela era alta. Ela é alta, né? Era não, que ela não morreu, graças a Deus tá viva. Ela é alta. Então, gente, cada caso é um caso e cada médico é um médico. Eu já tive clientes aqui no escritório que já operaram, fizeram reparadora com MC de 28. Então, assim, se tem um médico que está prescrevendo para você e você está correndo atrás, se o médico fala que é 25, eu pegaria outra opinião médica. Eu iria em outro médico credenciado. Ju, não tem outro médico credenciado na cidade, só tem um e esse um tá falando que não faz a cirurgia para mim. O que eu vou fazer? Se esse um tá falando que não faz a cirurgia, você pega a opinião de um particular, certo? Você pega a opinião de um médico particular, pede o reembolso do valor da consulta. Agora, tem que analisar, cada caso é um caso, tá? Não fica parado na prescrição de um médico, não, porque senão vocês podem desanimar. A Nai mesmo falou que tirou 1 quilo de pele só da mama. Só da mama. A Tiffany colocou aqui, ó, comigo eu não tenho gordura para enxertar, mas a barriga tá tão grande tá grande por causa das peles, que parece que eu tô gorda, tá vendo? Ó, o transtorno de imagem aí, tá? Não, a moça tá linda, viu? Você tá muito linda, fica tranquilo, tá bom? A gente fica com a pochetinha de pele e a gente se vê gorda mesmo, É, porque eu ó, também tenho problema. ó, ó o que a Su tá falando, ó, acabou de casar com o que eu acabei de explicar. Meu cirurgião bariátrico pediu pra eu ficar com 65 e tô com 68. Su, parabéns, viu? Eu já acompanho a Su já tem um tempão, parabéns. Mas o cirurgião plástico quer ter mais razão do que o bariátrico. Ou seja, ele quer que ela perca mais Mas peso do que a média que o peso. bariátrico passou. O meu cirurgião bariátrico, a equipe toda, eles queriam que eu perdesse só 30% do meu peso. Eu tava com 114. Meus 30%, eu acho que eu chegaria nos 80 e pouco. Só que esses 30%, com 5 meses, já tinha batido. Entendeu? Eu fui além, né? Porque, tipo, de 114 eu tô com 69. Na verdade, eu iniciei o processo com 124 quilos. Uau. Então eu tive que perder 10 antes de operar. Eu consegui perder esses 10 nos 2 anos. E aí, com a bariátrica, eu perdi mais 45. Então, ó, foi. E, a É, gente tá... e eu ainda tô, tipo, nessa, tipo, ainda preciso perder mais. Tipo, porque pelos médicos, né? Mas se eu chegar nos 65 quilos, eu vou ficar muito magra. Eu também não quero. exato. Exatamente. E assim, eu, nesse caso aí, isso procura a opinião de outro médico credenciado, porque realmente está colocando dificuldade, não quer atender. Quando é assim, gente, está colocando dificuldade, não quer atender. Pega a opinião de outro. E eu sempre falo, ó, documenta tudo, pega as informações, documenta para você poder ter a prova dessa negativa. Ó, eu já perdi 52
quilos. Meu tipo corpóreo é de mulher mais musculosa. Eu também. Eu, tipo, não sou pequenininha. Eu, tipo assim, eu tenho mãozona, o tamanho da minha mão. Eu sou tipo, uma pessoa. Eu tenho 1,65 de altura, mas eu sou uma pessoa que tem os ossos grandes. Então, tipo assim, emagrecer muito fica feio também. Então, eu acho que eu tô ótima, eu só preciso arrumar. Foi de barriga. Exatamente. Ó, a Dayana perguntou se o médico credenciado pode se negar a fazer a cirurgia da liminar. Ele pode se negar, mas você vai pegar uma prova de que ele está se negando a te atender. Por quê? Porque o plano vai dizer que está liberada, que a sua cirurgia está autorizada. Aí você vai no credenciado e ele fala que não quer te operar, que ele não opera por liminar. E aí o que você faz? Você fica assim, ó, jogando de um lado para o outro. Então, o que a gente já é prático? Ah, então você vai pegar uma prova disso. Doutora, como? Passa a mensagem, WhatsApp, para a secretária, documento. Ah, não quer documentar. Vai na consulta. Você é interlocutora interessada na ação, você na parte, no momento ali que está acontecendo, o assunto é de seu interesse, vamos falar no português mais claro, não jurídico. Então você pode gravar. Você bota o celular ali, modo avião, grava, e você vai gravar ele dizendo que não vai te atender, porque ele não opera por liminar. E o plano está dizendo que está autorizado. E está mandando e indicando para ele, ainda coloca o nome lá na autorização. Ó, procure doutor Pedrinha. Aí você vai lá e procura o doutor Pedrinha, não faz cirurgia por liminar. Ah, doutor Pedrinha, o senhor não vai me atender, o plano tá mandando eu te procurar, liminar, foi autorizada. Não, não vou te atender. Aí você entra em contato com o plano e fala, olha, plano, infelizmente o doutor Pedrinha não vai me atender. Ah, então tá bom. Então fala com o doutor Cascalho. Você volta lá e fala com o doutor Cascalho que o doutor Pedrinha não quer te atender e que você quer operar por liminar. Se negar de novo, documente que o advogado vai apresentar no processo e vai pedir um bloqueio judicial do valor em dinheiro para que você possa ter o recurso para pagar, até mesmo por cirurgião particular, já que o credenciado não quer te atender. O importante é o advogado ter pedido bloqueio judicial lá no início do processo, senão ele não tem como. Por isso que tem que ser um especialista, viu? Deixa eu ver se teve mais alguma pergunta aqui. Foi o que o cirurgião bariátrico falou, né, Sua? Eu vou te contar. Pode acontecer do juiz liberar o dinheiro para o cirurgião que eu quiser operar? Pode. Até expliquei isso agora. O dinheiro ele é liberado quando o plano de saúde não cumpre a ordem judicial e automaticamente a gente tem que solicitar, devido ao descumprimento da ordem judicial, a gente tem que pedir o bloqueio judicial, tá? Então, sempre, como você é a nossa cliente, eu vou te responder. Sempre no escritório, nas nossas petições iniciais, a gente sempre pede o bloqueio judicial em caso de descumprimento de ordem judicial. Então, a gente pode chegar nessa fase. Agora, se o plano autorizar, não vai ser necessário. Tá? Ah, se aquela coisa respondeu e respondi de novo, porque eu sou empolgada. Respondi. E a Dayana colocou, ótimo, porque fico com medo disso, de reclamar do credenciado, depois que reclamar, fazer alguma porcaria. Esse é o medo real, Dayana. É o medo real de todo mundo. Ah, doutora, e o credenciado, eu não posso criar inimizade com ele, porque pode ser ele que vai me operar. É por isso que eu sempre sugiro, pega o laudo com o médico particular, quando você procurar o credenciado, você já vai procurar ele com uma ordem judicial, ou às vezes até com dinheiro já. A depender se o plano não autorizou e a gente tiver que pedir um bloqueio judicial na conta do plano. E você não precisa criar animosidade, não. E graças a Deus hoje tem muito médico bom credenciado. No interior que é mais difícil, às vezes tem só uma opção, às vezes nem tem. Aí quando não tem, ou só tem uma opção, você tem como solicitar que seja feito o pagamento no particular. Isso o seu advogado tem que pedir, tá bom? E eu acho que é isso. Completamos aqui quase uma hora. Não sei se vai dar para responder todo mundo, até as caixinhas que você tem aí. Senão a gente vai extrapolar o horário e eu tô morrendo de medo. Ó, o coração tá aqui, ó, de cair de novo e não ficar nenhuma live salva, porque a gente já perdeu duas. Já perdemos duas. Eu vou ter que encerrar para a gente poder salvar. E aí, se ficar perguntas, gente, manda para a Kathleen, manda para mim. A gente está aqui para acolher vocês, para trazer a melhor informação jurídica de qualidade possível, né, Kathleen? Sim. E também Eu vou deixar nos meus stories, para quem não me segue, já me segue. Eu vou Isso deixar nos aí. meus stories um grupo, que daí a doutora entra também, e quem tiver mais perguntas, aí a doutora deixa Ótimo. para mim, para a gente estar respondendo, né, as questões, porque, tipo, realmente em live nem tudo a gente consegue resolver, né?
É isso aí. Mas eu vou deixar um link no meus stories para quem quiser entrar no grupo. E a gente pode falar sobre as separadoras lá também, mas eu também falo bastante sobre, tipo, umas meninas e outras se aconselhando sobre o processo delas. Tem gente que acabou de operar, tem gente que já tá operada faz muito tempo. Então ajuda bastante a gente trocar as experiências. É perfeito. Eu acho que isso é importante. Conte comigo. Todo mundo está aqui. Eu não arranco pedaço, gente, para passar informação. Eu acho que se todo mundo soubesse o seu direito, quantas vidas a gente poderia ter salvado? Porque a gente tem notícia de mulheres que não suportaram conviver com a sobra de pele depois da bariátrica, tiveram depressão. Algumas, né, tiraram a própria vida. Outras perderam casamento, perderam amizades, perderam empregos. E a gente está aqui para salvar vidas mesmo. A gente pode achar que é algo simples, mas só quem luta na prática contra a obesidade a vida inteira, ou grande parte da vida, e que de repente conseguiu vencer, carrega um novo fardo, que é o fardo da sobra de pele, de não ter autoestima, de não se aceitar naquele momento como está, e precisa tirar a sobra de pele e tem vergonha até de correr atrás, porque não sabe nem por onde começar. Então, para mim é um prazer enorme vir aqui passar essas informações para todos vocês. E quem quiser perguntar, manda mensagem. Aí tem a equipe toda aqui. A gente responde tudo com tanto carinho para vocês. E eu acho que o importante é isso. Contem sempre comigo. A Kathleen aqui me deu o presente agora de poder abrir o grupo dela, né? Para a gente poder tirar as dúvidas também. E contem com a gente, tá? A Tiffany maravilhosa é você, ó. Beijo no coração. E é isso, gente. Desculpa se ficou alguma pergunta para trás, se a gente não conseguiu responder devido ao tempo, que a gente já está aqui, já tem 1h30. Uma hora e meia. Que caíram e voltaram, caíram e voltaram. Mas é isso. Obrigada, Kathleen. Obrigada por ter aceitado. Obrigada a você, doutora. Não, obrigada a você por eu achar você aqui no meio da rede social, né? Uma pessoa, tipo, de confiança, né, gente? Porque, ai, nem tudo na internet, né? Dá pra gente confiar. Então, tipo, é muito bom tipo, conhecer alguém que realmente quer ajudar, né? Então, obrigada a você pra gente conseguir assim, entrar em contato e ter essa troca. Ai, te agradeço muito. Obrigada mesmo, de todo o coração. Gente, quem precisar, no link da bio também tem o direct do escritório. Direct não, no link da bio tem o WhatsApp do escritório. Quem precisar também, manda dúvida, pergunta, né, para mim, para a Kathleen. Ó, a gente está à disposição. E tem um monte de bar maravilhosa aqui, que já é cliente do escritório, que já operou, que a gente já conversou, já deu depoimento, testemunho aqui. Então, pode perguntar. Pergunta para as meninas também. Gente, como foi? Troca experiência, gente. O Instagram tá aqui para dar essa ferramenta maravilhosa para a gente trocar experiências também. Né? E é isso. Sim. Um beijo, fiquem com Deus. E mais uma vez, obrigada e até a próxima, tá? Beijo, gente. Até a próxima. Até, obrigada. Beijo. Tchau, tchau.